alegria estar de volta aqui nessa situação de hoje. Eu trabalhei aqui 8 anos e meio, foi um prazer, inclusive com o senhor, da Dilande, Damião. Então, desde já eu agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, nome pelo qual cumprimento. Boa noite os demais presentes na casa. Bom, eu vou passar a relatar um fato, vai ser um breve relato, uma situação cotidiana que eu estou percebendo que tem acontecido. Passo a relatar o fato que ocorreu comigo, acompanhando minha mãe, no dia 14 de setembro de 2013, no Hospital São Sebastião de Seminópolis. Nesse dia, levei a minha mãe com dores no pé esquerdo, apresentando uma leve dormência e retenção urinária. Quando cheguei ao hospital, fui informada que o médico estava em casa. Faço a indagação aos senhores. Por que em casa? Plantão não é no hospital? Por que em casa se o hospital mudou de endereço? O que se sabe é que o plantão médico deve ser cumprido no hospital e não em casa. E como assim o paciente tem que chegar e mandar chamar médico? Bom, diante disto, enquanto chegava o médico, retornei em casa para buscar os relatórios médicos que deveriam ser apresentados ao médico plantonista. Enquanto fui buscar o relatório, mamãe foi atendida e o médico aguardava então o relatório para que pudesse dar um diagnóstico mais preciso. Porém, no momento de entregar o relatório, o médico demonstrou o tamanho descaso, estava alcoolizado e disse diversas vezes com gestos repetitivos que minha mãe estava morrendo. E quando disse a ele que eu queria era saber se ela aguentaria chegar a Belo Horizonte, pois eu estava sozinha com ela e que dia 23 daquele mês ela teria quimioterapia, ele sarcasticamente me disse que a minha mãe não chegaria dia 23. Fato é que não se comprovou, haja vista que a mamãe faleceu no dia 14 de outubro. E por coincidência, o mesmo médico do primeiro atendimento estava de plantão na segunda-feira, do dia 14 de outubro, exatamente um mês após o primeiro atendimento naquela entidade. Diante disso, retirei minha mãe do hospital local e levei ao hospital vizinho, aonde no período da tarde de domingo, fui então orientada a levá-la a Belo Horizonte. O médico especialista que atendeu o caso em BH confirmou a gravidade dos fatos, ressaltando por diversas vezes que para fazer a cirurgia é porque ela estava com compressão na medula. Esqueci de relatar isso aqui, informo-lhes agora. Confirmou a gravidade dos fatos e disse por diversas vezes que para fazer a cirurgia, no caso, e caso ela aguentasse ou fosse a melhor indicação, eu deveria ter levado ela nas primeiras 24 horas de quando começou a dita paralisia. Infelizmente, isto não foi possível porque o caso era irreversível. Porém, se o caso não fosse, qual seria a desculpa? O médico, até por ser uma questão egoísta, de se precaver de certa responsabilidade, eu acredito que o médico deveria encaminhar o paciente ou tentar encaminhar ele a um hospital com maiores aparatos para confortá-lo. Fato é que lhes pergunto, até quando teremos a omissão de denunciar o mau atendimento, a má prestação de serviço? Interessante dizer ainda é que os princípios da administração pública, dentre eles muito importante, que é a eficiência, não temos vivenciado. Haja vista que o que se tem é a busca por satisfação financeira de uns e outros. Importante dizer também que o serviço SUS não é de graça. O recurso utilizado é nosso, é pago pelo cidadão, que não tem sido bem acolhido e bem atendido. Outra questão que me incomoda é saber que muitos sabem dessa situação e que são responsáveis pela direção da entidade e nada fazem para impedir a continuidade desta prática. Parece-me que trabalhar alcoolizado para alguns sujeitos é um fato normal. Como assim, eles indagam? Por acaso, quando você vai trabalhar, se apresenta dessa maneira? E qual a diferença do médico para o gari, por exemplo? Ele não tem que se cumprir horário, não? Tenho certeza que o gari, ao chegar atrasado, tem que justificar o mesmo. Assim, ainda corre o risco de perder o dia. Por que há um tratamento diferenciado quanto ao profissional médico?
em que ele é melhor que as outras pessoas. Que eu saiba, todos nós somos iguais perante a lei, e todos devem cumprir com seus deveres. Convoco a população para que não aceite mais esse tipo de coisa. Recorram aos meios legais, façam denúncias. Se nada fizermos para o Sabinópolis, a mesma continuará sendo de uns e não de todos. E aí eu faço uma sugestão, que como representante da comunidade vocês são, que procurem e fiscalizadores legitimados a fiscalizar, como vocês sabem que são, que está na lei orgânica, que está na Constituição, que façam essa pesquisa, que montem uma comissão, que procurem saber todas as vezes que alguém lhes contar que foi no hospital, por exemplo, que houve esse descaso, procurem saber, até mesmo porque eu fui informada que quando eu trabalhava, que já era de conhecimento meu, que o projeto de lei de subvenções havia uma contribuição para o hospital. E essa contribuição não é pequena não. Haja vista que o salário mínimo é uma mixaria perto dessa contribuição. Eu até entendo que a quantidade da população é muito grande, mas 55 mil mês, num ano, são 660 mil. E aí, como fica? Ninguém fala nada, a gente não faz nada, foi a minha mãe. Eu prefiro acreditar, igual o médico mesmo me disse, que eu vou utilizar sempre o argumento da desculpa. A desculpa que minha mãe estava de câncer, estava fadada à morte. Mas eu paro para pensar o seguinte, mesmo sabendo, se eu fosse Deus, que esse médico eu acho que ele queria ser, porque ao falar que uma pessoa não chega até o dia 23, ela chegou dia 14, por coincidência, que muito me faz ficar triste. Ele mesmo me deu a guia para a certidão de óbito depois de um mês. Então eu a levei, eu depois tive que tirar ela de lá com o mesmo médico plantonista. Então até quando nós vamos ficar assim? Ninguém reclama? Ninguém faz um boletim de ocorrência? E eu ressalto o seguinte, que em caso de retaliação, em caso de perseguição, para quem achar que estou fazendo isso, que de fato não estou usando o meu direito garantido na Constituição, eu sou legitimada para isso, eu pago impostos e eu não estou pedindo favor quando eu chego e peço um atendimento e quando eu chego no hospital o médico não está de plantão. A obrigação dele é estar de plantão. Se ele vai jantar em casa, meu filho, ele leva marmita, porque muitos trabalhadores utilizam a marmita e eu não vejo nenhuma diferença nisso. Então é o seguinte, eu acredito que nós temos aí os trâmites legais para resolver qualquer situação. Estou à disposição. Muito obrigada. Boa noite. Eu gostaria de dizer para a Lídia que parabenizá-la, viu, Lídia? Porque é muito importante que cada cidadão tome conhecimento do que está acontecendo aqui em Sabinópolis. E não pensem vocês que isso está acontecendo de agora, não. Isso acontece há muitos anos. Só que a comunidade não se posiciona. E, gente, a comunidade tem medo, eles têm medo de ser retalhados, de serem perseguidos, e por isso eles não vão. Por isso eles precisam do nosso apoio. O que aconteceu com Lídia acontece quase todo final de semana, isso a gente pode provar no Hospital São Sebastião. E o que aconteceu com ela vem acontecendo, e o que acontece? Quando o hospital não pode atender, encaminha tudo para o hospital de Manhães. Então, no final de semana, cujo plantonista ela citou, nossos carros da saúde, nossas ambulâncias, ficam praticamente a noite inteira na estrada, levando e trazendo pacientes por falta de atendimento no nosso hospital. E não é só no final de semana, tem acontecido também durante a semana e alguns dias à noite. Então, nós precisamos tomar providência. O que a prefeitura pode fazer em relação ao hospital, ele tem feito. A Lígia citou e deixou claro, é isso mesmo, é repassado para o hospital de Sabinópolis, para pronto atendimento, mensalmente, R$55 mil. Enquanto é passado para o hospital de Manhães, R$13 mil. E a gente tem uma assistência, não a que a gente espera, mas bem melhor do hospital de Manhães. Eu quero convidar a nossa população para nos ajudar nessa luta. Isso pode ser diferente. A assistência do nosso hospital já foi muito melhor. Eu acho que tem muita gente que lembra disso.
sido nos últimos tempos um descaso muito grande com relação à saúde da população. Eu, enquanto secretária de saúde, neste momento, estou representando a nossa população, já estou tomando providências, mas eu preciso que a comunidade esteja junto com a gente, porque eles são os maiores prejudicados. Então, que todo mundo tenha a mesma coragem que Lídia teve. Ninguém está fazendo denúncia por denunciar, ninguém está perseguindo ninguém. Simplesmente a gente está, Lídia, correndo atrás de um direito daquele senhorzinho lá da zona rural que não teve a mesma oportunidade que você está tendo aqui agora, tá? Então, parabéns pela coragem e a gente tem que reconhecer que o sistema, que o serviço, que o atendimento lá está realmente fácil. Gostaria primeiro de falar com a Lídia que em relação